Brasil, um dos países mais corruptos do mundo. Vale a pena ou não ter uma empresa aqui no Brasil? Tempo. Encurtando para você? Vale. Vou te explicar por quê e talvez porque isso faça ou não sentido para você, e se não fizer, talvez nem tenha por que você continuar acompanhando o canal. Vamos lá. Você tem duas opções. Opção A, você vai ser um profissional CLT. Você vai trabalhar para alguém, você vai estar sob o regime CLT, ou você vai fazer uma variação disso e vai ser um PJ, que hoje em dia a gente sabe que não tem mais PJ, é PJ entre aspas, porque trabalha no horário do CLT, tem todas as mesmas coisas que no CLT, menos os benefícios. Opção B, você abre sua própria empresa, você tem seu próprio negócio. Vou ter um negócio em um dos países mais corruptos do mundo. Ah, não vale a pena, vou trabalhar como CLT. Mas o seu chefe, o cara que vai te empregar, ele já está fazendo isso. Ele já está sendo sócio, ele já está sendo parceiro de um dos países mais corruptos do mundo, do Brasil. Então, ao invés de você fazer isso, de você ter o benefício, você vai estar debaixo do guarda-chuva dele. E aí, quando opção A, a corrupção vier, ela vai vir, ele vai se dar mal, mas você que está debaixo vai se dar pior. Opção B, quando a crise vier, e ela vai vir, ele vai se dar mal, mas você embaixo vai se dar pior ainda, porque você pode ser mandado embora sem conseguir entender o que está acontecendo no macro. Então eu trouxe aqui alguns dados para a gente até conversar sobre isso e ver se faz sentido, tá? O lado ruim de abrir uma empresa no Brasil. Quantas empresas em 2023 e em 2024 abriram e fecharam? 2.153.840 empresas abriram e fecharam no Brasil. 25% a mais do que o ano anterior. Ou seja, mais pessoas estão abrindo e mais pessoas estão fechando. Se você olha pelo ângulo ruim, nossa, tá muito difícil, complicado, não sei se vale a pena. Se você olha pelo ângulo bom, putz, talvez seja uma oportunidade. São mais pessoas saindo. Agora eu vou trazer um dado do Sebrae aqui. 50% das empresas fecham no primeiro ano. Ou seja, se 10, você e mais 9 amigos abrirem uma empresa, metade vai fechar. A questão é, você vai ficar nos que sobraram ou você vai ficar nos que meteram o pé? Então, isso é o que você tem que perguntar aí. Você tem capacidade para continuar ou você vai ser um dos que vai morrer na praia e vai abandonar o jogo? Faz parte, tem gente que para, tem gente que abandona o jogo. Não é para todo mundo. É para quem está disposto a colocar a pele no jogo. É para quem está disposto a arriscar, tá? Empresas que fecharam nos últimos 10 anos, microempresas, 6 milhões. Pequenas, 318 mil. Médias, 52 mil. Grandes, 25 mil. Empresas maiores tendem a fechar menos. Por quê? Porque esses caras, para chegarem ao nível de uma empresa grande, de um grande investimento de dinheiro numa empresa, eles passaram pelos outros estágios anteriores. Então eles aprenderam alguma coisa. Ou seja, se você aprende alguma coisa, você tende a demorar mais ou tende a não fechar. Conhecimento talvez seja a chave para você dar certo como empresário. Outro dado importante aqui sobre a abertura de empresa também. Uma das coisas que pegam para aqui, para o brasileiro abrir uma empresa, são esses 3 pontos principais listados. Burocracia, alta de impostos e falta de crédito. Tá? Burocracia, para você abrir uma empresa no Brasil, você leva em média 407,8 horas. Isso, uma média, significa que alguém leva mais, significa que alguém leva menos. Com mais conhecimento, você adianta esse processo. Com menos conhecimento, você demora mais a fazer com que esse processo ele funcione, tá? E por último, obviamente, né? Ser CLT, né? Por último, antes de qualquer coisa, ser CLT ou ser empresário, as diferenças. CLT vai ter que trabalhar dentro de um regime de carga e de vínculo empregatício. O PJ ele recebe um salário líquido maior, mas aí no fim das contas, hoje, pelo que a gente está vendo, fica dentro ainda daquele mesmo esquema do CLT, embora isso seja legal, tá? E o empreendedor ele pode ganhar mais conforme o crescimento da empresa, ou pode quebrar, ou pode ser esquecido, ou pode se ferrar. Mas depende do que ele vai fazer. Depende do que você vai fazer se você tiver coragem para fazer alguma coisa. Talvez você já tenha pensado, talvez você tenha alguma ideia. Talvez você não esteja partindo do zero, mas você está com medo. Então, eu não sou o cara que vou aqui vir dizer para você, nossa, vai dar tudo errado, nossa, vai dar tudo certo. Eu sou o cara para dizer para você, reflita. Talvez uma das maiores oportunidades que você tenha esteja passando debaixo do seu nariz agora. Não é o meu vídeo, obviamente.
mas eu estou falando do momento, falando do mercado. Muita gente saindo, muita opção, muita vaga no mercado, muita gente querendo pagar, muita gente querendo comprar, muita oportunidade acontecendo para quem arrisca, tá? Então, diante desses fatores, responda aí para você. Você tem coragem de fazer isso? Você acha que é o momento? Se a gente olha para todos os caras que arriscaram isso em algum momento, a maioria deles quebrou, a maioria deles fez alguma cagada, não deu certo. Já falei aqui em vídeo também que eu já quase quebrei, que eu já quase não consegui, que tem vários momentos que eu penso em desistir, mas aí eu olho para os fatores positivos, que foram os inclusive que eu trouxe ali. Vale a pena ou não? Você tem coragem ou não? É uma resposta difícil de responder. A minha opinião é: vale a pena ser empresário no Brasil, mesmo em um dos países mais corruptos do mundo. Ainda assim, trabalhando para alguém, você vai trabalhar para alguém que é empresário. Então esteja você conectado à primeira torneira que vem o recurso. Não deixe alguém estar acima de você. Isso vai para alguns casos, tá? Não é para todo mundo. Tem gente que trabalha em uma área muito específica que talvez não dê para você só ser empresário. Talvez você continue trabalhando para alguém, mas faça algo por fora. Existem milhões de maneiras de você empreender, mesmo trabalhando como CLT, trabalhando como um servidor público, trabalhando debaixo do guarda-chuva de alguém. Mas alguma coisa você precisa fazer como empreendedor. Se você tiver só uma fonte de renda, em algum momento que der um BO, essa fonte de renda cessar, ela fechar, e aí, como é que fica? Então, recado aí para você refletir se talvez não vale a pena, e no comecinho desse 2025, você pensar em alguma coisa diferente, fora da caixa, para tentar empreender, para tentar conseguir fazer algo diferente e ter a oportunidade de arriscar e ganhar muito dinheiro, tá bom?